Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade na aula de ontem. Com essa história da gente tentar fazer vídeos curtos, fica impossível a gente concluir o raciocínio. Então, para quem não assistiu a aula de ontem, assista. Isso aqui é uma continuação daquela aula. Então, o alvo dessa aula, era explicar as consequências disso que aconteceu com o Trump e relacionando isso ao que ocorre com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, a tentativa de assassinato do presidente, e por que isso é importante. E as pessoas não se dão conta. Vocês podem perceber que o que nós falamos aqui, a gente fala aí para uma elite, para uma bolha, um pequeno grupo, que vai ter muita dificuldade de conversar em qualquer lugar que for, porque as pessoas não vão entender o que vocês estão falando. Essa é a minha vida, né? Então, que nem às vezes nos filmes o pessoal fala, bem-vindo ao meu mundo, né? E os meus alunos já não reparem a cor aqui, tá, pessoal? Não é muito legal, é a dificuldade nossa técnica aqui, cada hora eu tô de uma cor, mas a gente vai arrumando. Então, sobre o que aconteceu com o Trump, essa tentativa de assassinato, que só não ocorreu por um grande milagre, mas um grande milagre, como todos viram. O que isso mostra? Bom, eu sou o Dr. Marcelo Frazão, bem-vindos ao nosso canal e obrigado a todos os amigos que estão aí. Vamos em frente aqui, depois eu falo para vocês das formas de vocês apoiarem o nosso canal, se é que vocês acham relevante o nosso trabalho, se é que ele é importante. Que vocês acreditam que o que a gente faz aqui vai ajudar o país de alguma forma. Nosso objetivo é fazer como o Olavo fez, formar mentes que entendam a realidade e a gente não fique que nem bobo, que a maioria desses canais falando só a fofoca que ocorre no dia a dia. Bom, pessoal, eu expliquei ontem, na aula de ontem, então, o que é de verdade direita e esquerda. Essa é a definição que nós temos que entender e adotar. E lá no vídeo de ontem eu falei, mas alguém pode falar da direita, inclusive, desses canais católicos que ficam falando que o Bolsonaro não serve, que o Trump não vai salvar o Ocidente, que nem eu vi ontem aquele moleque. É triste de ver um menino assim, e nem aquele Guilherme Freire falando bobagem, né? Não, porque todo mundo apostando em homens, no Bolsonaro, no Trump, né? Como se eles fossem salvar o Ocidente, porque a guerra cultural, né? O resgate cultural é que é importante. Deixa eu falar uma coisa para você, Guilherme. O Guilherme, para quem não sabe, é um ligado lá ao Brasil Paralelo, né? Ao Marcelo Andrade, que falou que o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, que a solução para ele é a gente fugir do país mesmo. Esse é o nível, né? Então, o Guilherme Freire está convidado para vir aqui debater comigo, inclusive para me provar que o presidente Bolsonaro não é o maior líder da história da humanidade. E eu vou explicar aqui um dos grandes motivos dele ser esse grande líder, o maior líder da história humana. E aí ontem ele estava falando lá que o Trump precisa do resgate cultural. Quer dizer, a gente está cansado de saber que se a gente não resgatar os valores cristãos, né, os valores da cristandade, não tem solução. O mundo é dominado por esse grande mal, conceitos todos deturpados, e nós vamos estar muito longe de Deus, essa é que é a verdade, né? Mas o que essas pessoas não conseguem entender é que não existe Guilherme, meu querido, olha aqui, eu não sou inimigo de vocês. Vocês me transformam no inimigo. Porque a partir do momento que eu não concordo, às vezes, com as bobagens que vocês falam, os ataques ao presidente que vocês fazem, que envolve a vida de milhões de brasileiros, né? O presidente pode salvar a vida, como já salvou a vida de milhões e milhões de brasileiros. Então, os ataques de vocês têm uma consequência muito grave. Mas, Guilherme, não existe, querido, não existe, pessoal, resgate cultural da cristandade, né, dos valores cristãos em Cuba. Não existe esse resgate na Coreia do Norte, na Rússia, né, no Vietnã. Isso não vai acontecer, Guilherme. Não vai acontecer. Vocês percebem que esses meninos, eles são assim, os típicos meninos mimados e que não amadurecem. Eles não têm noção do mundo em que eles vivem, do tamanho do problema que o presidente Bolsonaro enfrenta, que o Trump enfrenta. Quer dizer, eles sabem tudo o que aconteceu. Quer dizer, eu vi esse rapaz fazer um vídeo lá falando, né? E eu não vou falar aqui isso aqui, porque isso aí é para aula de história, mas enfim,
Desde Lincoln, todos, né, vários presidentes foram mortos ou tentaram matar, né? Então, isso é um mal muito grande que o presidente Bolsonaro enfrenta, e o Trump também. Então, assim, não dá para a gente falar, não vamos apostar nesses homens, porque eles não vão salvar, resgatar os valores cristãos importantes do Ocidente, né, da cristandade, que basicamente construiu esse mundo livre que a gente vive. A questão é que se não houver uma inversão dessa situação que está hoje, em outras palavras, as que eu sempre uso, se a gente não acabar com essa ditadura comunista que governa o Brasil há 40 anos, se a gente ficar se comportando como retardado, como se o Brasil agindo, como se o Brasil fosse uma democracia e que a gente tem que resgatar os valores, formar pessoas, que nem a direita burra fica falando o tempo todo, vocês podem fazer cursinho de política, do que for, durante 1000 anos e nada vai acontecer. Isso é a coisa mais simples do mundo de entender. Se nós vivemos numa maldita ditadura comunista, ateísta, inimiga declarada de Deus, essa farsa desse Estado laico, nada mais é do que um Estado ateu, né? Inimigo declarado da cristandade, como é que vai haver resgate se eles dominam toda a informação, as universidades, toda a produção literária? Não vai haver, e mesmo que houvesse um grande clamor da sociedade, como houve agora recentemente na porta dos quartéis, essa ditadura, como qualquer outra, como a de Cuba, como a do Putin, né, da Coreia do Norte, eles não vão permitir que ocorra. Mas esses moleques não entendem. Eu tento pensar de uma forma boa dessas pessoas, assim, sabe, que nem Poliana, que eles não são mau caráteres, mas eu não sei, acho que o cara tem lá o saláriozinho dele lá, não sei se do Centro Dom Bosco, de universidade, onde que dão aula, estão com a vida mansa, e aí ele fica ali fazendo aquela aulinha, enchendo linguiça como se a gente vivesse num país livre e que tivesse tudo bem, como se a gente não fosse governado por uma grande máfia. Máfia é o nome, é máfia. Se eu tiver que vir aqui fazer um vídeo explicar o que é máfia há 40 anos, máfia, nós somos governados por essa gente. Vai haver resgate cultural, resgate dos preceitos cristãos. Vocês estão de brincadeira, quer dizer, o Kim Jong-un vai permitir que a população faça um grande resgate cultural que deixe o comunismo para trás. Mas isso parece coisa de doente mental, né? Então, sobre o Trump e o presidente Bolsonaro, então está aqui, está convidado de novo o Guilherme Freire ou qualquer um para vir aqui bater um papo comigo, não é debate, não, né? Mas eu já percebi que eles se acham muito superiores, assim, né? Eles não se dignam a conversar com meros mortais ou um idiota como eu, é claro, né? São grandes gênios, né? Eles são tão imaturos que eles realmente não percebem, eles conhecem tudo da história, menos a história que eles estão vivendo. Conhece todos os líderes, menos o grande líder do nosso tempo, que é o maior de toda a história, né? E eu vou chegar nisso aqui no final do vídeo, e eu vou tentar explicar com calma, como meus alunos gostam. Eu já falei aqui 8 minutos, né? Porque senão a gente não consegue completar o raciocínio. Então, eu falei ontem lá o que é a definição na aula anterior de esquerda e direita. Essa é a definição de esquerda e direita. Não essa definição que a direita burra, que eles mesmos insistem em dar. Eles falam, não, esse negócio de esquerda e direita não existe, são dois lados da mesma moeda, isso é uma bobagem, temos que resgatar a cristandade. Quer dizer, eles estão dando a definição de direita e esquerda que o iluminista criou, que a esquerda dá. Se você pegar a definição deles de esquerda e direita, é a mesma definição da Globo, do Alan dos Planos, do Brasil Paralelo, quer dizer, é o que eu falei já várias vezes aqui, sobre os ataques da igreja. Vou fazer um parênteses aqui. Se o protestante, o satanista, o comunista, o maçom, né, o espírita, o esotérico, se todos fazem exatamente os mesmos ataques à igreja, utilizam-se das mesmas mentiras para atacar a igreja, ou a igreja está errada 100%,
ou todos estão errados. Não é isso? Então eu sei qual é a verdade. Todos estão errados e a igreja está certa. São todas revoluções luciferianas, principalmente o protestantismo de Lutero, Calvino e dessa corja toda. Certo? Então vamos lá. O que eu estava falando? Bom, eu expliquei que a definição, então, que eles utilizam é a mesma que o Alan, o Paulo Figueiredo, a mulher do vôlei, que eu vou reagir a um vídeo dela aqui, vocês vão entender como eles são ingênuos. São boas pessoas, eu não tenho dúvida, eu já torci muito para aquela moça nas Olimpíadas, né? A Ana Paula namorou um amigo meu lá quando eu tinha 18 anos de idade, né? O namoradinho dela. Por muito pouco eu não conheci, por pouquíssimo eu não conheci, porque ele me convidou para ir na casa dele um dia, e eu não tinha dinheiro para ir. Não, mas você vai? Não tem dinheiro para ir, não é pena. Que era o único amigo que eu tinha na faculdade. Se um dia ele vê, um abraço pro nosso amigo Nelson lá, piloto de helicóptero, também que nem o Dario, um amigo nosso aqui. Bom, enfim, essas pessoas são boas pessoas no fundo, mas o esquerdista, o seu filho comunista, a sua filha petista retardada, eles também são boas pessoas no fundo, eles têm boa intenção, mas fazem bobagem. E eu vou reagir a um vídeo da Ana Paula explicando para vocês, ela falando, né, que o guia dela espiritual é o João Paulo II, o cara que pegou dinheiro da máfia italiana para financiar o comunismo na Polônia. Quer dizer, mas o cara é santo. É santo? Um demônio, um maçom, que eu vou mostrar na próxima aula, toda a ligação do Bergoglio com a maçonaria. Quer dizer, ele é comunista desde a juventude. Esse demônio, um ateu, inimigo de Deus, que esses imbecis ainda querem insistir do fato dele ser papa. Ele tem erros, não é porque você não gosta dele que ele deixou de ser papa, não tem nada a ver com o que eu acho dele, seus idiotas. Tem a ver com o que ele é. Se ele é católico ou ele não é católico. O Bergoglio não é católico, a sede de São Pedro está vaga. E se ela está vaga, tem que haver um conclave para colocar um papa verdadeiro, se não lá, no Vaticano, um papa verdadeiro que represente a Santa Igreja Católica. E nós vamos ter duas igrejas, como está previsto nas Escrituras do Apocalipse. Uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. E está todo mundo que nem idiota. Não, porque tem que seguir o Papa, mesmo que ele erre. Não, ele não é Papa. Para ser Papa tem que ser católico. Você não pode pegar um macumbeiro, um espírita, um judeu e pôr lá, que é o caso desses caras. São judeus, são maçons, falsamente convertidos. E como é que você vai chamar um cara desse de Papa? Ele não é católico, então ele não é Papa. Né? É difícil, né? E a pessoa... Bom, enfim... Então, um cara desse não pode tornar João Paulo II santo, canonizar o santo. Ele não tem poder para isso, porque ele não é papa, ele não é católico. Ele não é católico! Ele não é católico! Aí ontem, agora há pouco, eu li um comentário, mas você não tem que parar de misturar política com religião, fala logo. A pessoa vem aqui, ela acha que isso aqui é algum culto. Está acostumado, né? Em canal de pastor, e ficar ouvindo de Bíblia, né? E aí, não mistura política com religião, a mulher falou, mas quer dizer, 100% do nosso canal aqui é para explicar que não existe nenhuma separação entre política e religião, absolutamente nenhuma, né? E a pessoa ouve e pensa que está ouvindo o pastor falar, né? Aquele, irmão, irmão. Então, vamos lá. Bom, estão convidados para vir aqui essas pessoas. Então, eu expliquei que a definição que eles dão de esquerda e direita é a mesma que a esquerda dá. Né? Se tanto a Miriam Leitão, da Globo, aqueles bandidos, criminosos que estão lá fingindo ser jornalistas, eles dão a mesma definição de esquerda e direita que o Alan, que o Paulo Figueiredo, que a mulher do vôlei, tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado, e que os canais católicos também dão a mesma definição que a Globo dá. Você pega a definição de esquerda e direita da Globo, a pessoa amada está com o olho operado, está desse tamanho assim, parecendo que levou um socão. Vai melhorar, né? Está com dor, né, coitado? Então, se você pegar a definição de esquerda e direita da Globo, é a mesma definição que dos canais católicos dão. Então, está errado, pessoal. A definição não é essa. Isso não é esquerda e direita, isso é uma invenção, uma mentira criada pelo iluminismo,
que se espalhou pelo mundo e ela foi adotada como se fosse verdadeira. A esquerda e direita, que sentou do lado do rei, o outro do outro lado, aí isso é esquerda e direita. E nós mostramos ontem, na aula de ontem, é importante assistir, que não. Desde que Jesus nasce, é crucificado, morre por nós, isso define o que é a direita. Todos os valores que Jesus ensinou, como a gente viver nesse mundo para merecer uma vida ao lado de Deus depois da morte. Isso é direita que a gente defende. Por mais que queiram deturpar, aí as pessoas podem virar e dizer o seguinte, que nem eu disse no vídeo de ontem. Mas por que você acha que é a sua definição que está correta? Primeiro, porque ela não veio dessa corrente iluminista maçônica, do comunista. Não é. É a definição de um cristão. Mas você pode dizer, mas como assim, mesmo assim? Fala, bom, é só você dizer, então, inverter. Se a gente não consegue identificar o que é ser de direita, a gente consegue identificar o que é ser de esquerda. De esquerda. E, basicamente, todos os movimentos, nazismo, fascismo, comunismo, né, o coletivismo, o iluminismo, tudo que existe de oposição, protestantismo, espiritismo, esoterismo, ocultismo, satanismo, tudo isso representa um grande mal que quer destruir o cristianismo. Então, é óbvio que essa é a esquerda que a gente combate. E a gente defende os valores cristãos, o que Jesus Cristo ensinou, porque foi assim que nós crescemos aprendendo na igreja. O problema é que a igreja parou de ensinar isso. Parou. E esses valores se perderam. Quando o Trump leva o tiro agora, ocorre um fenômeno muito importante. Se fosse um livro isso aqui, estaria escrito no capítulo assim, o momento do despertar, o momento em que o povo enxergou o inimigo de verdade, o demônio deixou aparecer o rabo, sabe? Porque é o seguinte, pessoal, aqui no Brasil não, aqui existem vários partidos políticos, é disso que nós estamos falando aqui, né? Para essas pessoas, para todo mundo que eu falei aqui, existe no Brasil vários partidos políticos. A única pessoa que diz o contrário sou eu, que só existe no Brasil um partido político, um partido político. Nos Estados Unidos existem dois, né? E nenhum dos dois, de verdade, representa a direita que a gente defende. Certo? Existem dois, mas uma esquerda radical e o outro uma direita meio iluminista, maçônica, que é o que formou os Estados Unidos. Protestante, revolucionária. Essa é a direita, entre aspas, americana. Agora, no Brasil, assim como em Cuba, na China, na Coreia do Norte, tem um partido. Como qualquer ditadura comunista. Eu quero que venham debater comigo e me provar o contrário. Ah, mas tem um monte de nomes. Mas fazer isso aí, qualquer idiota faz. Mas pega lá, tá, uma fichinha para você, abre um partido aqui, distribui para a máfia. Você cria um, você cria outro, põe um nome. Aí vocês ficam brigando, porque a briga vai ser natural, porque as brigas por dinheiro acontecem, não é ideológica, e eles vão ficar brigando entre eles. Eu falo, nossa, oposição, né? Que nem eu vi agora há pouquinho o Brizola debatendo com o Lula. Lá atrás, olha o nível da coisa. E o Brizola bravo com o Lula porque ele estava criticando o Getúlio Vargas. Que o Getúlio Vargas que o Lula adora, né? Que a petezada adora. Então, que era um circo, é um teatro. Então, nós temos um partido, para ser mais objetivo, no Brasil. Um partido, do jeitinho que tem na China. Um partido, né? São os poderosos que governam essa grande máfia. E lá nos Estados Unidos a gente tem dois. Esquecendo que eles não são a direita que a gente defende de verdade, essa direita maçônica aí, mas tudo bem. O que aconteceu com os Estados Unidos é que esse domínio comunista que ocorre desde lá, quando impediram que o McCarthy continuasse a perseguição, o senador McCarthy, aos comunistas, a mídia começou a influenciar de tal forma a opinião da população que aí foi uma sequência de eventos assim terríveis que fez com que essa divisão entre esquerda e direita não ficasse tão clara assim, aquela retirada dos Estados Unidos, né? Porque o ruim não são os comunistas que estão escravizando e matando milhões de pessoas. Não. O ruim é o americano, o soldado americano que está matando criancinha no Vietnã, né? Os golfinhos da Amazônia que estão morrendo, o pum da vaca que está esquentando o problema. É sempre a mesma história. Aí os soldados americanos voltam e são tratados como lixo, como inimigos, né? Por gerações aí. E agora, com o Trump, já vinha acontecendo isso com o presidente Bolsonaro do Brasil, a mesma coisa. Com o Trump,
ficou claro o mal se mostrou novamente, o demônio deixou aparecer o rabo. As pessoas, durante todas essas décadas, as pessoas foram anestesiadas pelas mentiras da mídia comunista. E as pessoas não enxergavam mais, e cai naquela situação que é a mesma aqui no Brasil. Tanto faz, eu não gosto de política, eles são todos iguais, não faz a menor diferença. E aí a molecada militante mais é que acredita nessa história de clima, de salvar o planeta, de salvar bichinho, de lutar pelos negros, pelos índios, pelos gordos, pelos pobres, enfim, pelos latinos, pelos imigrantes, essa coisa toda. Mas as pessoas de bem mesmo, a classe média, intelectualizada, as pessoas se afastam. Por quê? Porque vai ocorrendo me fugiu a palavra, como é que chama? Aquilo vai se dissipando. Você tem dois pontos claros, direita e esquerda, democratas e republicanos nos Estados Unidos. E à medida que as mentiras vão acontecendo, isso vai se misturando, as pessoas perdem interesse, e essa mentira toda vai corroendo a sociedade, aquilo se mistura de tal forma que isso não existe mais. O que as pessoas enxergam só é o que é política, que se dane, tanto faz. A não ser a militância de esquerda, que ela é formada há mais de um século e ela continua militando, independente de qualquer coisa. Mas o resto da sociedade, não. Então aquilo se dissipa, vira que nem tinta. A gente põe lá na tinta branca um azul e um vermelho e mistura. Daí a pouco tá cor de rosa, né? Tá um marronzinho ali que... E é isso, e as pessoas vivem a vida assim. Com esse episódio do Trump, o mal ressurge com força, que é o que aconteceu aqui com a vinda do presidente Bolsonaro, com o surgimento dele, né, na época da candidatura dele a presidente, né? E quando esse mal surge, é como no filme. O filme que a gente assiste de ficção, de assombração, né? O filme, as pessoas ficam ali sem saber o que é, que está matando todo mundo, né? Um alien, um espírito lá, um malvado, qualquer coisa assim, né? E aí uma hora eles, de repente, encontram um monstro enorme, aquela assombração, ou o demônio, né? Que estava matando todo mundo. Não é isso que acontece? Mas durante o filme todo, as pessoas não sabem, às vezes muitos nem percebem, vão morrendo, que é o que está acontecendo, né? Com essas coisas aí que a gente não pode falar. E até que no fim lá, talvez, às vezes, o herói, um deles acaba vendo o demônio de verdade escondido, né? Que está matando todo mundo. Isso é a política mundial. É um grande mal que se escondeu, dominou a informação de tal forma que as pessoas não sabem mais que ele existe. E convenceu todo mundo que nada disso existe, que os governos estão aí para cuidar de todo mundo, e que tanto faz, se é o Trump, é o Biden, que não faz diferença, o negócio é a gente tomar cerveja, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, que essa corja de imbecis fala, Marcelo Andrade, 38, esse Guilherme Freire, os canais católicos, aí um monte por aí. Ontem eu vi aquele rapazinho do Controvérsia Católica, eu achei que fosse um canalzinho bom, falando besteira lá que tem que seguir o Papa. É isso mesmo, que Papa? A gente tem que seguir o Papa mesmo. Não existe cristão sem Papa, católico sem Papa. Mas um Papa, um maçom não pode ser Papa, um comunista não é Papa, um ateu não é Papa, Bergoglio é comunista, maçom, não é católico, não é Papa, ponto final. Isso é política, isso não é religião. Né? É que nem eu estava falando com a minha amada aqui do meu coração, que eu amo muito. Tá tudo estrupiado, coitado. Eu estava falando agora, quer dizer, aquela história de idolatria, né, que o protestantismo inventou essa mentira, né, que o católico é idólatra, o negócio de Nossa Senhora. Isso não é discussão teológica, isso é alfabetização. A pessoa não sabe a diferença entre um santo e um ídolo, isso é alfabetização, não é a teologia. Do jeito que a Revolução Protestante não é nada teológico, religioso, é apenas um movimento político, como tantos outros que existiram, né? Então não dá para você conversar e debater com um cara que nem Rodrigo Silva, essa gente, né? Esses cães pastores, estão dizendo que não, o católico é idólatra porque a Virgem Maria, quer dizer, Deus disse que a arca, a caixa é sagrada, né? Mas a mãe de Deus não é sagrada. Sabe? Isso é uma doença. Isso é uma pedra que os muçulmanos vão lá e Deus falou que aquela pedra ali é sagrada, onde Jesus foi crucificado, né? Não pode tocar na pedra.
mas a Virgem Maria não é. A mãe de Deus não é. Bom, quando esse mal surge no Brasil com o presidente Bolsonaro, ele é desmascarado, esse grande mal, e líder nenhum da história da humanidade realizou esse feito. Esse é um dos grandes feitos do presidente Bolsonaro. Os meus haters aí, né? Esses meus odiadores, né? Porque esse negócio de falar em inglês assim é ridículo, que nem Cíntia Chagas fala. Horrível. Péssimo. Péssimo. É ridículo, né? Cafona, ela fala, né? É ridículo mesmo. Eu trabalhei para a multinacional a minha vida inteira. Vamos fazer uma call, uma conference. A pessoa, ao invés de falar conferência pelo telefone, não, vamos fazer uma conference. Conference. Não é conferência, é conference. É doença, é doença. É tanta estupidez e ignorância. E aí, se você não sabe do que eles estão falando, você é burro. Na próxima aula eu vou ensinar a diferença de uma pessoa burra mesmo, ignorante, uma pessoa culta, né? Bom, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então é isso que eu estou falando. Esse mal, essa coisa que tinha se dissipado, que tinha ficado mesclada, toda misturada, né? Homogeneizada, você não vê mais o mal, o bem e o mal. Isso tinha tomado conta dos Estados Unidos americanos. Agora, e quem fez isso no Brasil, como eu estava dizendo? Eu desafio a qualquer um a vir me mostrar isso na história da humanidade, um líder que fez isso, despertou uma nação de 200 milhões de habitantes. Qual líder despertou uma nação inteira para um mal que a assola, que a domina, que a escraviza há pelo menos 40 anos? Qual líder do mundo fez isso? Nenhum. Então não tem líder nenhum maior do que o presidente Bolsonaro. Não tem. Quem diz isso é porque é burro, não tem conhecimento. E fica me ridicularizando. Não tem, isso nunca existiu na história humana. Uma nação que tivesse dominada pelo mal que que estava dominando o Brasil, e que um homem sozinho, com meia dúzia de palavras, acordou uma nação inteira. E essa nação inteirinha viu esse grande mal. Que líder existe da história da humanidade que fez isso? Nenhum. Isso não existe. Então, voltando para o Trump. Quando o demônio mostra o rabo, esse grande mal tenta matar o Trump, e aquilo é um milagre. É um milagre. O cara que não acredita em Deus, que se dane. Né? Não tem como explicar aquilo. O cara está falando assim, né? Assim, ele para lá, e a bala vai pegar aqui na testa dele aqui, aí ele faz assim, a bala faz assim. Aí ele vira assim, na hora que ele vira para lá de novo, passa outra vez aqui. Ele vira para cá, passa aqui, isso aqui. Mas nem no Matrix não é assim. Né? Quando acontece esse despertar da população americana que aconteceu com o Brasil, é por isso que o presidente Bolsonaro é mito. É daí que vem a palavra, seu demônio cachaceiro e de nove patas que não sabe, que nunca chamaram ele de mito. Porque você não é um mito. Você é um monte de estrume só. Essa é que é a verdade. Um homem conseguiu sozinho acordar uma nação inteira, formar um grande, gigantesco exército de milhões de pessoas, de adoradores do presidente Bolsonaro. Porque viram nele essa capacidade de se opor a esse grande mal. Ah, não, mas o Bolsonaro não é um católico, grande líder da cristandade, o Trump também não é, não, e nem vai existir ninguém melhor. Do jeito que não vai existir em Cuba, na Coreia do Norte, na Rússia, não vai existir, seus retardados, esses carinhas que ficam no YouTube dando essas aulinhas ridículas, falando isso para a molecada. Não vai existir, meu filho. É a última chance que nós temos. O americano agora viu esse grande mal. Se lembrou das mortes de Lincoln, dos atentados todos que ocorreram contra o Reagan e contra todos os outros aí. Aquele impeachment ridículo de Watergate, né, do Nixon, coisa ridícula mesmo, ridícula, porque tem escuta. Igualzinho a história do Bolsonaro aqui. Quer dizer, durante décadas os americanos aceitaram isso. Agora eles entenderam o grande mal que domina o país. Eles entenderam que os comunistas dominaram completamente o país. Desde lá de trás vem dominando por meio da mídia, da informação, das universidades. Então agora as pessoas comuns sabem que esse grande mal existe. Então agora, novamente, nós chegamos no ponto do vídeo aqui, que eu, depois de quanto tempo?
Cadê? Onde é que eu tô gravando? Não tá gravando? Tá. Pera aí, pessoal, 29 minutos. Agora nós chegamos no ponto que eu quis dizer. No Brasil existe apenas um único partido. Nos Estados Unidos existem dois. Sempre existiram. E durante essas últimas décadas não existia mais. Era toda uma farsa. Tanto fazia estar de um lado ou de outro, que era tudo mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque nenhum deles se opunha de verdade a esse grande mal. Quando surge o Trump, um cara que é uma palavra que o povo adora falar, que ele é meio fora do sistema, porque ele é um empresário, né? Como a gente aqui, que prosperou na vida lá, mas ele não era um político, ele não estava no meio. E quando esse cara surge, que nem o Bolsonaro surge, o Bolsonaro era um político, mas ele não fazia parte dessa máfia comunista. E aí tem filho de uma porca aí que vem dizer, não, ele é parte disso. Não, senhor. Ele era um homem de bem ali no meio, tentando fazer alguma coisa por nós, e era impossível fazer alguma coisa. Fez 500 projetos. E é claro que nada é aprovado. Por quê? Porque a máfia não permite. Mas quando o Trump surge, muita gente acorda e vai atrás e começa a ficar impressionado com aquilo e quer seguir esse cara e sabe que ele é a solução. Mas aí eles tentam matar o sujeito. E se eles conseguem, isso tudo se perde e acaba. Porque não vai surgir um outro igual. Vai surgir um parecido ali, que lembra vagamente, que nem esse vice dele, que é um montinho de estrume também, aquele cara quadrado, né, com aquele discursinho assim, hipócrita, tudo. Bom, ideias boas, tudo, mas não é um cara que nem o Trump, não é um brigador que nem o presidente Bolsonaro, nem fica falando de Nicolas aí, de Princeso, de Moro, Deltan, essas coisas para ser presidente. Não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Não tem nada a ver. Como não tem esses caras no YouTube, não tem nada a ver comigo. São moleques ingênuos, infantis, não sabem o mundo que vivem, não sabem o tamanho do mal que governa o mundo. Então, o Trump mostra, e agora com a tentativa de assassinato, todo mundo enxergou esse grande mal. Sabe que eles são capazes de fazer qualquer coisa para impedir que a gente volte ao poder, que o bem volte ao poder, mesmo que não seja exatamente uma pessoa perfeita, né, aos moldes do que nosso Senhor Jesus Cristo queria. Não vai ser, porque não existe mais essa pessoa. Essas pessoas têm que se adaptar à realidade do mundo em que vivem. Se eles forem muito diferentes, como a gente deveria ser para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, eles seriam taxados de loucos. Então eles têm que ser homens mesmo com homens como o Bolsonaro e o Trump. Né? E aí, depois que a gente livrar os Estados Unidos, livrar o Brasil dessas ditaduras comunistas, né, desse grande mal que nos governa, depois, aí sim, que nem eles querem, o vice falou aí ontem, eles querem limpar todo o funcionarismo público nos Estados Unidos, esse grande câncer que domina os Estados Unidos. O tal do funcionário público é o maior câncer que existe em qualquer sociedade, porque ele está com a vida ganha, está com a vida mansa, ele não quer nem saber de nada e ele vai ser eternamente grato ao comunista que colocou ele lá, porque é comunista que cria cargo público. Né? Então ele vai criar todos os filhos, as gerações futuras, sempre sendo grata a essa política comunista de inchar o Estado. E eles vão sempre ter raivas de homens que nem o Trump e o Bolsonaro que querem dizer que nem aqui na minha cidade. Uma semana, 2 dias antes, eu falei, vocês enfiem os votos naquele lugar, eu vou mandar todo mundo embora, esse bando de vagabundo que está aí dentro da prefeitura a vida inteira. Vocês querem votar em mim? Vote em mim. Não quer enfiar naquele lugar, eu voto, que se dane. Acontece que todo mundo da cidade tem um parente dentro da prefeitura enfiado. Então, todas as famílias votam para manter o cara trabalhando na prefeitura. E assim é o comunismo. E assim é esse grande mal que governa o mundo. Agora, com a vinda do presidente Bolsonaro e a tentativa de assassinato, né, do Adélio e lá do Trump agora, do Adélio do Bolsonaro, né, aqui do Adélio no Brasil, do Trump lá, com aquele retardado maluco lá, esse grande mal é visto claramente. Então você pode escolher um lado novamente. O país passa a ter 2 partidos novamente. Um que defende o mal, verdadeiramente defende o mal, esse grande mal, que é essa esquerda, e o outro que defende o bem, que luta pelo bem, pela família, pela pátria, pelos valores, pelo emprego, né, os valores cristãos, morais, enfim.
essa separação ocorre nitidamente. Qualquer animal, eu já falei isso aqui muitas vezes, qualquer animal selvagem, aí, animal na floresta, aí, no ambiente, qualquer animal tem essa percepção do que é o bem e o mal. Ele vê um bicho, ele sabe se aquele bicho ali está ali, não vai incomodá-lo, ou se é um predador que vai comê-lo. Mas nós, os seres humanos, somos enganados a tal ponto que nós não conseguimos mais distinguir o mal. Esses são os filhos dessa geração, somos nós, nossos pais, que nos afastaram da igreja. A igreja foi tomada pelo inimigo, esses retardados falando que tem que seguir o Papa. Ele não é Papa, é o inimigo que tomou a igreja. Como é que você vai seguir o cara? O que é que as pessoas não conseguem entender? Que o mal tomou a igreja de Jesus Cristo. Se o mal tomou a igreja, aquela não é a igreja de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ensinou tem que ser ensinado na igreja dele de verdade. E se ela tiver que ser separada desse maldito Vaticano, que seja. Vai ser eleito um Papa verdadeiro e que vai continuar ensinando o que Jesus Cristo ensinou. Eu vou mostrar, não deixe de assistir as aulas essa semana, e muitos já viram, né? Aquelas coisas horríveis do Vaticano, mas eu vou mostrar aqui. Toda a simbologia aí que tem por trás desse mal. Então, quer dizer, ocorre que nos Estados Unidos agora tem dois partidos novamente. Um que defende esse grande mal, e tem um monte de pessoas boas que estão lá defendendo isso inocentemente, não sabem que estão defendendo o mal de verdade. Ah, não, eu defendo o planeta, os bichinhos, mãe de pet, pai de pet, quer dizer, não tem a menor noção de que isso são políticas, ideologias que visam só o extermínio de milhões e milhões e milhões de seres humanos. Ele não entende, ele não consegue ligar os pontos, que o bichinho que ele trata que nem filho, melhor do que trata o irmão, o marido, o próprio filho, às vezes, né? Que é isso, esse é o grande mal que domina o mundo. Então, é o abandono, o afastamento da Santa Igreja e que leva as pessoas para esse esoterismo, esse ocultismo, misticismo, espiritismo e protestantismo e maçonaria e tudo isso, e socialismo, comunismo, enfim. Todos se afastam de nosso Senhor Jesus Cristo, do que ele ensinou, e passam a defender esse grande mal. Simples assim. E até então isso se misturou tudo, né, se dispersou ali, e nos Estados Unidos também não tinha mais essa visão clara do bem e o mal. Agora tem. Esse é o efeito. Essa é a direita, essa é a esquerda que eu falei na aula anterior. E agora, especificamente, nós estamos falando aqui dos partidos políticos. Então agora, durante toda a minha vida, que foi o que eu disse para o presidente Bolsonaro quando eu o conheci antes dele ser presidente, né? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse dar a mão para um político, né? E aí dei a mão para ele com o maior prazer, eu posso morrer em paz, que pelo menos eu passei por essa vida e conheci um político de verdade. Porque até então o Brasil não tem políticos, não tinha políticos. São 40 anos de criminosos, comunistas, terroristas, fingindo-se de políticos, né? Travestidos de políticos. Essa molecada que está no YouTube, que vocês, meus alunos não, meus seguidores não, mas que o pessoal fica assistindo por aí, as pessoas não têm a menor noção do que é essa realidade. As pessoas acham esses Alan dos Planos, eu vou fazer um react aqui também num áudio aí, do Alan dos Santos no Twitter, metendo o pau no presidente Bolsonaro. Eles não param, eles continuam. Por quê? Porque eles são burros demais, eles queriam dinheiro, o presidente não deu, mas eles são burros demais para perceber que a única maneira de acabar com esse grande mal que governa o Brasil e que vai dominar agora por toda a eternidade, porque não vai haver outra chance, não vai haver resgate cultural, viu, Guilherme Freire? Não vai haver, querido, porque o mal não permite que isso ocorra. Você vai formar pessoas por 1 milhão de anos e elas não vão ter poder para acabar com essa ditadura comunista que governa o Brasil ou com essa ditadura já também comunista que governa lá os Estados Unidos. Não existe essa possibilidade. Então, o presidente Bolsonaro e o presidente Trump é a última chance que nós temos. Ah, mas eu vi ele falando ontem, esse Guilherme Freire, não, mas o Trump não vai salvar o Ocidente. Essa é a sua opinião de um garoto mimado, infantil, cheirando a leite ainda. Primeiro, que o Trump vai evitar a Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, ele vai salvar milhões de vidas. Segundo, que ao mesmo tempo ele vai intervir aqui no Brasil.
como os americanos intervêm desde que o mundo é mundo, como interviram lá em El Salvador. Por isso que o montinho de estrume do Bukele faz o que faz. E essa molecada besta falando não, que o Bukele é que é bom, o Bolsonaro não. O Bukele não fez nada contra o comunismo. Botou lá juiz na cadeia e prendeu todo mundo. Por quê? Porque os americanos estão por trás. Quando o americano está por trás, vai lá e faz, que eu garanto, aí qualquer idiota faz. Aqui foi o contrário, no que diz respeito ao presidente Bolsonaro e nós. No que diz respeito ao demônio cachaceiro de 9 patas, foi exatamente a mesma coisa. Vai lá e faz, que nós garantimos. Não foi isso que eles fizeram? Foi. E é assim que funciona. Então, é isso que vai acontecer. Não tem caixinha, seus retardados. De novo, parênteses. Por isso que eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar no vídeo. Porque eu deixo de falar uma coisa, o idiota vem e fala, não, mas e as caixinhas? Enfia a caixinha naquele lugar, é isso que eu tinha que falar. 20 anos de cadeia por atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Vocês vão ser classificados como terrorista porque estão questionando o processo, essa coisa aí, não vou falar nem o nome, tá bom? O presidente está falando, eu estou falando, ninguém que tem estudo, conhecimento está falando, então não é para falar. Não é para ficar atrás de youtuber ignorante, Regina Vilera, Coronel Cury, os imbecis falando dessa porcaria. O que eles querem? Eles acham que o presidente não sabe. E eles é que sabem mais do que o presidente. O presidente não sabe negócio de caixa. Eles é que sabem. Mas como o presidente é um frouxo, que não fez nada, que não pensa, né? Então eles é que tem que falar. E aí fico insistindo para vocês fazerem isso. Quem falar vai pegar 20 anos. O Congresso já votou 2 vezes, já aprovou 2 vezes o negócio das caixas e o STF rejeitou 2 vezes. E disse, quem tocar no assunto vai para a cadeia, tá bom? Estão avisados pela milionésima vez. Então é isso. No Brasil, nós temos vários partidos políticos, não é isso? Que esse pessoal diz durante todas essas décadas, convencem você que nós temos uma infinidade de partidos políticos, né? Não, isso é uma farsa, é só mentira, nós temos apenas um, exatamente como Cuba, China, Coreia do Norte, um partido político, um. Nos Estados Unidos haviam dois, e que foram se misturando, como eu falei. Esse partido republicano foi desaparecendo completamente, porque esses valores vão sendo retirados da sociedade, os pais que eram tradicionalistas vão morrendo, que eram conservadores nesse sentido aí, né, do iluminista. E as novas gerações vão nascendo, e meio que tanto faz se é esquerda ou direita. E agora, com Trump, as coisas se separam completamente. O bem de um lado e o mal do outro. Isso é o que precisava ser dito disso tudo que aconteceu. Quantos canais vocês viram no YouTube falarem exatamente o que eu estou explicando? Nenhum. E nem vão ver nunca, em lugar nenhum. Então, é esse o grande feito do presidente Bolsonaro. Primeiro, mostrar que ele tem filme que é assim, né? Tem filme que só mostra o Satanás, o monstro, o ET que tá matando todo mundo lá no finalzinho, né? O herói vai lá, descobre ele, ainda mata sozinho. Antigamente era o herói, agora é a mocinha. A mocinha de 1,5 m que pesa 40 quilos é que mata o predador, mata todo mundo. Antigamente era o Schwarzenegger, um musculosão imenso, né? Ia lá, desceu o cacete, não mostra. Agora não, agora eles têm que lacrar, né? Mas tem... É isso aí. Mas tem filme que eles mostram logo no início, já começa no início, lá um padre, lá alguma coisa, e fala, Satanás está ali, é um demônio, a pessoa está possuída, enfim, né? Então agora as pessoas já conhecem esse grande mal. E no Brasil é a mesma coisa. Então, esse monte de partido político no Brasil nunca existiu. Nunca existiu. Comunistas tomam o poder, rasgam a Constituição, escrevem uma porcaria do jeito que eles querem e calam todos os inimigos, né, toda a oposição, proíbem qualquer um de falar sobre qualquer coisa, né? E aí a molecada idiota chamando de democracia. A Globo chama de democracia, e o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Brasil Paralelo, a mulher do vôlei, Augusto Nunes, todo mundo chama de democracia também. Então, eles estão certos. Tanto a Globo quanto eles estão certos. E eu estou errado. E eu, porque afinal de contas, 50 anos de estudo, 20 livros escritos, né? 35 anos dando palestras sobre política. Não, isso não é o bastante. Acho que é o Alan, que era um coroinha, né? Um estudante de filosofia, né? Não, é ele que entende. É ele que entende, né? E o Olavo errou nesse ponto também. Tratando a imprensa como se a imprensa fosse imprensa.
Não, meu filho, se você tem, eu já falei isso muitas vezes, se você tem um médico que é um assassino, estuprador, quando a polícia pega o cara, pegou o estuprador, o assassino que estava matando todo mundo, ele é médico também, né? É assim que fala. Não é um médico que estava cometendo crime. É a mesma coisa, não são jornalistas, são mafiosos, são criminosos, comunistas, terroristas, subversores. Terrorismo midiático é o que eles praticam. E fingem que são jornalistas. Fingem que fazem parte de uma imprensa, de uma mídia, né? Não, isso não é mídia, é máquina de propaganda comunista. Não é jornalista, é terrorista midiático, não é imprensa, é máquina de propaganda soviética, né? Ah, não, ninguém tem, parece que a gente vive assim, sabe, na Disneylândia, na casinha de doce, que o João Maria lá vê a casinha de doce e não entende que aquilo ali tem alguma coisa errada, né? Até a bruxa pôr os dois na gaiola para comer os dois vivos, né? Cozinhar os dois. Então, enfim, é isso. Como eu disse muitas vezes, eu falo aqui, e eu guardo muitos argumentos até para conversar com o pessoal, porque eu espero realmente um debate. Mas eu já falei muita coisa aqui. Nenhum líder na história humana despertou uma nação dessa forma. Então, hoje, apesar de nós não termos oficialmente dois partidos no Brasil, um de esquerda e um de direita, que é o que deveria existir, nós temos essa palhaçada, esse teatro, esse self-service de fezes, né, como eu já disse aqui muitas vezes. Não, vocês têm um monte de partidos políticos, agora podem escolher. Aí você chega lá para comer, é um self-service de fezes. Tem fezes de tudo quanto é tipo de bicho lá. Aí você vai escolher entre aquelas fezes a que mais você gosta. E aí você nem vai lá, né? Lógico, né? Tem idiota que vai lá, escolhe entre uma fezes, né? Entre um cocô e outro. Então está claro para todos nós hoje em dia. Oficialmente existem vários, mas todo mundo sabe que só existe um único partido comunista no Brasil. Igualzinho o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista de Cuba, da Coreia do Norte. Então o Brasil tem um partido. E nós não tínhamos até então uma oposição. Não tínhamos até o surgimento do presidente Bolsonaro. Nesse momento as pessoas entendem, falam, não, é esse o bem que eu quero para a minha vida, para os meus filhos, para o meu país. É esse o bem que eu quero para derrotar esse grande mal. Aí vamos criar um partido político. Aí o cara se elege com milhões de votos, presidente da República, e tem idiota que chama isso de democracia. Esse é outro fato. Eu vou fazer uma aula aqui explicando por que o Brasil é uma ditadura comunista, porque tem gente que não entende isso, né? Não entende mesmo, não vai entender. O pessoal simples, assim, se vocês tentarem falar isso aí, as pessoas não vão entender. Mas um presidente da República, que deveria ser o homem mais poderoso do país, não é isso? Esse é o conceito do presidente da República. Porque ele representa milhões e milhões e milhões, ele representa toda a nação, praticamente. Né? Mesmo aqueles que não votaram nele. Ele chega lá e ele fala, bom, agora eu quero consertar e fazer as coisas que for preciso. Eu preciso criar um partido político para fazer tudo que eu preciso. Não, você não pode. Você não pode. Não. Isso só ocorre em ditadura comunista. Ponto final. Né? Numa democracia, o presidente da República jamais poderia ser proibido de criar um partido político. Né? Eu até poderia falar, não, você não é ninguém, cara, tem um monte aqui, vai cuidar da sua vida, quem é você para montar um partido político? Nós já temos 50, vai mais uma, mais uma menos. Agora, o presidente da República, que acabou de ser eleito com milhões e milhões de votos, eles virarem lá e falar, não pode, porque já tem muitos. Não, já tem muitos, mas não tem nenhum que representa a direita no país, que vai se opor a esse grande mal. Não tem nenhum. Não interessa. Interessa que tem um monte aí. Um self-service de estrume. Então, para essa molecada que não entende, esse é um dos grandes feitos do presidente Bolsonaro. Ele mostrou, quer dizer, se opôs a essa grande ditadura comunista, cruel, terrível, assassina, genocida, né, que mata milhões de brasileiros aí há décadas, e ele mostra claramente aqui, ó, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa fazer para combater esse grande mal. Então, todo mundo sabe, até então ninguém sabia, até o Bolsonaro surgir. Mas agora todo mundo sabe o que tem que ser feito, que precisa de um partido verdadeiramente de direita no país.
É isso que precisa, para começar a conversa. É uma aliança. Então, o presidente tentou e foi proibido, seus retardados. Não, porque ele não fez o que tinha que fazer, que nem eu vi o Alan dos Planos falando, e eu vou reagir ao vídeo aqui. Não, é porque ele se comportou como uma menininha, que ele falou que tem que jogar dentro das 4 linhas. Quer dizer, o presidente tem que falar que ia jogar fora da lei, fora da Constituição. É isso? Que tipo de idiota fala isso? E ontem eu vi uma amiga até muito querida lá, que foi trabalhar com esse Alan dos Planos lá, botando lá os parabéns para esse traste imundo, nojento, inimigo desse país, né? Porque o cara é tão infantil, tão estúpido, tão sem caráter, que ele acha que tirar Moraes, aqui nessa manifestação do Superman com a Zambelli aí, eles acham de fato que tirar o Moraes de lá vai mudar alguma coisa. Impeachment do Moraes e do Lula. Aí cai naquilo que o Guilherme Freire fala, exatamente. Essas pessoas não têm noção, eles acham que tirar o Lula e o Moraes de lá vai mudar alguma coisa. Não vai mudar, porque tem milhões iguais a eles. Agora, o Bolsonaro, se continua no poder, ele começa a mudar todo esse status maléfico que governa o Brasil, começa a demitir milhões de funcionários públicos, eliminar esse câncer gradualmente, que o Paulo Guedes falou, daqui a 4 anos, nós já vamos estar numa situação muito boa, quer dizer, no fim do governo. Se tiver mais 4, a máquina pública já vai estar funcionando perfeitamente. Porque só na primeira semana de governo, o presidente Bolsonaro cancelou um concurso que é para mais de 40... Ele cancelou mais de 40 mil concursos que ia ter. Você imagina a quantidade de gente que é colocado nisso. Então, é assim que ocorre o resgate, né, da cristandade, o resgate cultural que a gente precisa. É um homem. Primeiro você elimina os bandidos, é que nem um presídio. Não é que você vai limpar, organizar o presídio com todo mundo lá dentro, acabar. Não, primeiro você esvazia tudo aquilo, mas você vai reformar o presídio. Né? Você tem que tirar os presos de lá, leva para outro lugar, tampa os buracos que eles fazem, conserta o presídio, fecha, bonitinho, melhora toda a segurança, câmera, trava, grade. Pronto, aí depois você pega os desgraçados e enfia lá dentro de novo. Não, mas eu vou reformar com eles lá dentro. Então não tem como fazer isso. Né? Não existe essa coisa que essa molecada fica falando, que o Olavo falou, não precisamos formar conservadores. Isso é uma piada. Você pode formar conservador em Cuba o tanto que você quiser. Como eu disse, as pessoas ficaram aí aos milhões nas portas dos quartéis. Nenhum líder da história da humanidade fez isso também, só o presidente Bolsonaro. Isso faz dele, novamente, o maior líder que já viveu nesse planeta. Foi a maior manifestação que o mundo já viu. Milhões de pessoas em todos os quartéis, no Brasil inteiro, não é uma cidadezinha, não é na capital, não, nada disso. Quer dizer, mesmo assim, o povo foi calado, foi perseguido, foi preso, foi morto e proibido de abrir a boca. Então não tem como mudar esse país se não for um líder como o presidente Bolsonaro e o Trump. Então o que vai acontecer é isso. O Trump vai intervir, como os americanos sempre interviram no Brasil, como interviram agora recentemente, vocês sabem, não a nosso favor, ao favor deles, porque foi o Biden que fez isso. Mas essa intervenção vai acontecer, essa intervenção americana vai acontecer, e o presidente Bolsonaro vai se eleger, vai fazer o que tem que ser feito. E ele vai conseguir fazer, porque é o que eu disse, esse grande mal foi exposto. Então, se a gente conseguir, e a interferência americana for no nível que eu gostaria, né, que a gente imagina que deva ser, o presidente vai conseguir criar um partido. Se a gente eleger todo um congresso novo, essas pessoas que estão aí do mal forem perseguidas, a gente pode escrever uma Constituição nova que criminalize a esquerda socialista comunista no Brasil, como deve ser, exatamente como o nazismo, né? Que é de esquerda também, obviamente, como o fascismo. E aí você passa a ter uma situação em que essas pessoas são proibidas de chegar a cargos públicos. Todo esquerdista tem que ser proibido de participar. Você não pode ter um nazista como funcionário público, mas você não pode ter um comunista também. Né?
E aí ele pode criar um partido político, e aí você vai ter você não precisa eliminar o mal totalmente, mas você vai ter uma divisão muito clara e distinta do bem e do mal, certo? Aí sim você vai ter essa oposição legítima, e aí as pessoas vão poder escolher entre uma coisa e outra. E nesse ponto, depois que a gente elegeu o presidente Bolsonaro umas 4, 5 vezes, e eleger o Carlos, o Flávio primeiro, umas 3, 4, 5 vezes, depois umas 5 vezes o Carlos, o Eduardo, o Renan, a Laurinha, a Geórgia e toda a família Bolsonaro, depois durante 1 milhão de anos, aí esse resgate cultural vai acontecer. Aí nós vamos eliminar completamente esse Estado laico, essa maldita criação protestante de Lutero, de Calvino, dessa que é considerada a maior heresia de todos os tempos, né, a Revolução Protestante, que criou esse maldito Estado ateísta, laico, maçônico, comunista, né? Então não tem separação de religião e política, né? Como já expliquei 1 milhão de vezes. Nesse momento a gente vai eliminar essa ideia desse Estado ateísta. Ah, mas a igreja não pode participar. Não é igreja. Não é igreja como se a igreja fosse uma instituição qualquer, um time de futebol. Ah, eu tenho o meu, não quero aquele time lá governando. Não é nada disso. É Jesus Cristo governando as nossas vidas. Quando Jesus Cristo voltar a governar nossas vidas, os valores católicos, cristãos, vão ser retomados. E as pessoas vão passar a ouvir o que eu ouvi a minha vida inteira dentro da igreja, desde pequenininho. Que a gente tem que perdoar o irmão quando briga, que o irmão é a coisa mais importante, os pais, né, a família, os tios, as tias, os avós. Não nessa sociedade que cada um pensa em si só e odeia irmão. Adora o cachorro, o bichinho, mas odeia o irmão. Fica 10 anos sem falar com o irmão. Não é isso que acontece, uma pessoa amada? E a pessoa vai na igreja, ainda acha, nessa seita do Bergoglio aí, e ainda acha que é boa pessoa. Fica 10, 20 anos, 30 anos sem dar um telefonema, sem falar pro irmão, perguntar se operou o olho aí, tá parecendo que apanhou do Mike Tyson, né? Não, você não tem um telefonema e a pessoa acha que é boa pessoa, ela acha que ela é de direita. As pessoas não entenderam que a divisão é essa, é Deus de um lado e o demônio de outro lado. Né? Quando você deixa de se importar com o irmão, você está fazendo o que o demônio quer, não o que Jesus Cristo ensinou, não o que Deus nos ensinou, tá certo? Essa é a divisão entre direita e esquerda. É assim que tem que ter partido político no Brasil. Não é tratar essa maldita ditadura como se fosse uma democracia, uma ditadura que proibiu o homem mais representado, né? Que mais representa a população de criar um partido. E aí vem dizer para mim, esfregar na minha cara essa farsa, essa palhaçada de que o Brasil é uma democracia maravilhosa, que existem vários partidos. E o pessoal ainda fica, mas qual partido que é de direita? Se comunistas tomaram poder em 1985, essa farsa que eles chamaram de redemocratização, que o Alan, a Ana Paula do Vôlei, o Augusto Nunes, todo mundo chama de redemocratização, e eu chamo de ditadura comunista. A implantação da ditadura comunista no Brasil, 1985. Se todos dizem da direita o mesmo que a esquerda diz, como é que chamam de redemocratização? Como é que a gente vai ensinar as pessoas o mal que nos governa? Né? Então não existe. Aliás, uma coisa aqui que eu vou falar, vou reagir no vídeo da Ana Paula, mas a impressão que eu tenho é que ela me vê. Alguma coisa ela ouve do que eu falo. Então, se ela ouve, Ana Paula, João Paulo II não é santo, porque ele fez coisas horríveis. Ele é um dos principais articuladores da destruição da Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que ele não fosse um grande mal, um demônio, um maçom, um comunista, um não católico como Bergoglio, não pode canonizar ninguém. Ele não é papa, ele não tem poder para isso, certo? Então busque outro guia espiritual. Deixa eu ver para mim o telefone. Deu para entender o que eu quis dizer, pessoal? Então é importante que... É importante que a gente entenda o seguinte, que eu disse no vídeo anterior. A aula anterior é importante ser assistida. Primeiro, essa divisão clara entre esquerda e direita, certo? Ficou claro lá.
Em segundo, essa ideia de que tem que existir um partido para representar uma e um partido para representar outra. Né? O bem e o mal, a esquerda e a direita. Se isso não acontecer, não é democracia. As pessoas não são representadas. E se isso não acontecer, os valores da cristandade jamais... Oh, meu Deus. Atende logo para mim, por favor, Vanessa. Oh, a Vanessa demora para atender o telefone, né? Toda vez. Ela não gosta de atender telefone e fica enrolando para atender. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Lá no vídeo anterior a gente falou dessa história da divisão clara entre a esquerda e a direita, e aqui o que eu queria deixar claro é isso, né? O bem e o mal lá. E aqui, que representa cada um. E aqui, deixar claro isso, que o efeito desse tiro no Trump é isso, é arrancar essas cortinas e todo mundo enxergar esse grande mal. E aí a gente perceber. E agora os americanos voltaram a colocar as bandeiras, como a gente viu sempre nos filmes, eu falei ontem, né? E nós estamos fazendo vídeo diário, pessoal, então é importante assistir todo dia, né? Para a gente aprender política. E também ajudar o nosso canal. Se vocês puderem colaborar com o Pix, que está aqui, ó, é o meu celular, ligar para mim, a gente conversa para agradecer vocês, tá bom? E aí tem também aqui, ó, deixa eu mostrar só, já que eu estou aqui, ó. Aí, de ontem para hoje, nós vendemos aí uns 10 númerozinhos só. Estamos bem pobrezinho, você vai concorrer. Um abraço e vai. Depois a gente manda para vocês a nossa canequinha aqui, bacaninha aqui, para aqueles que vencerem. Eu vou ver se eu faço uma aqui no meu disse de acrílico. A gente sorteia umas 20, 30 canequinhas ou mais em cada sorteio desse. Tá bom? A caneca ficou bem legal, acho que é uma recordação boa. Se eu morrer amanhã depois, né? Vocês não têm do Enéas, mas vai ter a minha aí. Tá bom? Eu já não sou garoto, viu? Uma amiga falou, você tá parecendo Eu falando com uma amiga essa semana, que chegaram no canal, e ela falou, um filho dela estudou comigo na faculdade de agronomia, na minha segunda faculdade. E aí eu não sabia se eu conhecia ele ou não, se eu me lembrava dele, eu acho que não, mas ela falou, nossa, mas seu filho tá parecendo... meu filho, ela falou, tá parecendo seu pai, você tá muito jovem. Eu falei, não, mas é a tinta. Eu tô que nem o Silvio Santos, né? A gente dá uma enganada boa, então parece mais jovem, mas eu já tô quase beirando 60 anos aí, então a gente não é jovem assim, né? Tá bom? Então aqui, se vocês preferirem participar do nosso sorteio do abraço e ganhar essas coisinhas, não sei o que é que tá aqui na frente, aqui, mas enfim, aí vocês vão... só mandar uma mensagem para a Vanessa, R$20 cada um, e vocês participam aqui do sorteio. Se a gente conseguir completar o sorteio logo, eu sorteio 20, 30, 40 canequinhas, e aí todo mundo ganha. É mais divertido, mas a gente precisa de ajuda, pessoal, ninguém ajuda, né? Então aí fica muito difícil, é sempre meia dúzia, tá bom? É disso que se trata. Ficou claro para todo mundo, pessoal, que não existe partido político de direita no Brasil, não vai existir resgate cultural nenhum, porque ditadura comunista nenhuma do mundo permite que ocorra. Né? Então, está todo mundo errado e eu estou certo, como sempre. O presidente Bolsonaro está certo e está todo mundo errado. Aí vem os idiotas aqui que nunca ouviram essas coisas, né? Fã desses youtubers ignorantes, analfabetos políticos, né? Desses olavistas idiotas ainda, né? Inimigos do presidente Bolsonaro, porque o olavista de verdade é de direita mesmo, né? Não é traidor que nem o Alan, né? E essas pessoas, você é dono da verdade, você que sabe tudo, ninguém é bom. Não, eu não, é o presidente Bolsonaro que é bom. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ouçam, calem a boca e ouçam o que o presidente fala. Né? O presidente está falando de caixinha, não sei o que, não está. Então cala a sua boca. Né? É o presidente que sabe, não é Regina Vilela, não é Coronel Cury, não são esses idiotas não que sabem. Né? Não é Deltan, não, aquela mulher lá daquela Gazeta do Povo, Revista Oeste, esse lixo todo. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro aí, pessoal? Eu acho que não faltou nada. Hoje eu falei aqui por 40 minutos. Nossa, sem óculos está difícil, viu? Deixa eu ver aqui, só para ver se não faltou nada aqui nem no vídeo de ontem que faltou. Então, 1 hora de vídeo, e os amigos até reclamaram que não gostam de vídeo curto, né? Então, agora a gente completou aí o raciocínio, né? O que nós precisamos é isso, é uma oposição clara ao grande mal que governa o mundo. É a solução final? Claro que não, mas é o início da grande revolução que vai mudar esse mundo.
O que a gente vai fazer é a nossa parte. Se a gente vai conseguir ou não, que essa vitória siga adiante, né, e mude as próximas gerações, isso é uma outra história. Mas a gente, né, se fosse assim, os soldados não lutavam numa batalha de cada vez. Não, deixa para lá, não vou lutar mais nada não. Não acabou. Não acabou. Não acabou. A Igreja Católica acabou. A Igreja Católica não existe mais. Não vai prevalecer as portas do inferno. Sim, por isso que o clero, que nem o Frei Tiago, a gente entende que a sede está vaga, porque um não católico não é papa, não é opinião se eu gosto dele ou não, ele não é um herege, nada, ele é um apóstata, ele não é papa. Então a gente tem que eleger no novo conclave um novo papa, um papa verdadeiro, que vai estar fora dessa igreja. É simples assim. Então, política e religião é uma coisa só. Pois eu vou falar sobre essa direita americana, né, e a direita no Brasil que nós devemos formar. Porque se a gente formar esse mesmo tipo de direita, essa direita protestante, maçônica, iluminista, isso não é direita. Eu sou conservador de direita. Conservador é um iluminista, é o revolucionário iluminista que tem os valores opostos ao da Santa Igreja Católica. O liberal, o economista, né? A gente pode falar, que nem o Guedes, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, tudo bem, isso é uma forma vulgar de falar. Mas o que nós somos de verdade é tradicionalistas. Nós devemos seguir a tradição que nosso Senhor Jesus Cristo incumbiu Pedro de continuar, que ele ensinou, incumbiu Pedro de construir a sua igreja. Pedro ensinou os próximos seguidores, os seus sucessores, que são os papas, e vieram até pouco tempo, até que o ciclo foi interrompido de sucessores de Pedro, e aí o inimigo, Satanás, Lúcifer, por meio desses movimentos maçônicos, comunistas, dominaram, criaram essa farsa do Estado do Vaticano, colocaram lá falsos judeus não convertidos ao catolicismo, maçons, fingindo-se de papas, e a gente não pode seguir essas pessoas porque eles não ensinam o que Jesus ensinou. Se não ensina, não é papa, a igreja não tem papa. E ficar sem papa pode? Não, porque isso é o maior dos pecados. Você tem que seguir o sucessor de Jesus, senão você não é cristão. Né? Essa ideia protestante não existe. Tá claro? A mensagem: o país tem que ter um partido do bem e um partido do mal. Esse não deveria existir, mas como as pessoas gostam de se aliar ao mal, pelo menos um partido de direita verdadeiro deve ter. E é isso que o presidente Trump fez nos Estados Unidos, resgatou, como eu estava dizendo, agora as pessoas estão pondo as bandeiras na casa novamente, resgatando aquele patriotismo do passado, porque na década de 60, 70, eu sou de 67, quer dizer, eu vivi toda a Guerra Fria, as pessoas sabiam exatamente o que é o bem e o mal. As pessoas sabem o que é o bem e o mal quando elas não são enganadas. Agora, elas foram enganadas durante toda a vida, várias gerações de nossos pais, nossos avós. E elas perdem essa percepção mais básica do ser humano de identificar o mal, aquilo que quer matar e escravizar a gente. E o que o Trump faz, e o Bolsonaro faz no Brasil, o presidente Bolsonaro faz no Brasil, é isso. E líder nenhum no mundo fez isso na história da humanidade. Nenhum líder fez. E o presidente Bolsonaro faz aqui no Brasil. Acorda um povo que está adormecido há 50 anos. Certo? E esse é o início. Né? Porque Moisés, Davi, Josué, enfim, eu já falei aqui várias vezes, não eram homens perfeitos. Os apóstolos não eram homens perfeitos. Jesus escolhe homens falhos, pecadores, Maria Madalena, enfim, um monte de gente com defeitos, a mulher do poço, com 5 maridos, né? Para que essas pessoas sigam. Ele escolhe um aleijado, né? O Tiago, né? Menor, né? Porque ele diz, bom, o Tiago fala, mas se o senhor pode me curar, por que você não me cura, né? E aí ele fala, você não entendeu ainda. Porque se eu curar você e você chegar contando para as pessoas que você foi curado do milagre, você vai ser mais um, porque eu já fiz um monte de milagres. Isso aí tem um monte de gente falando, todo mundo já me viu fazer esses milagres. Agora, eu vejo o tamanho da importância do que você representa.
Você vai chegar, olha, ele não me curou, mas ele pode me curar, ele pode curar você, basta que você tenha fé. E você, que é um aleijado, né, no caso do Tiago, continua tendo fé. Mesmo que Jesus não resolva todos os nossos problemas, a gente continua mantendo a fé, a gente não perde a fé. Então não é porque o presidente Bolsonaro não fez exatamente o que a gente queria, que a gente perde a fé nele, simplesmente que nem aquele velho besta, aquele Zé Márcio daquele canal lá, Boca Mole, botou um vídeo meu esses dias lá falando, vocês, botou o Figueiredo, o Alan, eu mostrando que são inimigos da nação, e você também é agora, Zé Márcio, um grande inimigo dessa nação, porque vocês simplesmente perdem a fé no maior líder que já viveu nesse planeta, inventando essas mentiras, porque ele faz parte, porque ele não fez isso, e vocês sabem que é mentira. Não fez porque é impossível fazer sozinho, porque ele foi traído. E ele foi traído, não foi no finzinho, na porta dos quartéis, ele foi traído na primeira semana de governo, ele percebeu. Né? E as coisas não são simples assim, que nem o Trump agora tem que engolir esse boçal que é esse vice dele. Do jeito que o presidente Bolsonaro teve que engolir o Mourão. E eu falei, desmascarei o Mourão na primeira semana. Tem gente que até hoje ainda acha que o Mourão, no finzinho aí, as pessoas não... fiquei chocada com o Mourão. Quer dizer, é uma ingenuidade, uma infantilidade assim absurda. Então o presidente não tem poder, não, porque tinha que ter posto ramagem, né, na PF, né, não sei o quê, tinha que ter brigado com o STF. O presidente falou, se eu puser, eu sou impeachmentado, eu sou preso. É isso. Os militares bateram nele aqui assim, não, se você insistir nisso, nós vamos prender você. Foi isso que aconteceu. E aí como é que o presidente Bolsonaro vai fazer tudo? Nós, o Milei, o Bukele, que é bom, deixa de ser idiotas, tá bom? Tá claro aí, pessoal? Então, só esse complemento, né, que falta para a gente entender. Essa é a política que a gente tem que entender. Essa é a esquerda e direita. Essa é a ditadura comunista que governa o Brasil. Esses são os grandes feitos do presidente Bolsonaro, do presidente Trump. Amanhã, depois, a gente pode pensar em pessoas melhores ainda, que têm os valores cristãos, melhores ainda do que o Bolsonaro, que é impossível. Impossível. Ele pode não ser o estereótipo do católico perfeito, mas ele é um homem de bem, é um cristão de verdade, do jeito que Jesus ensinou, escolheu o romano e disse, ele tem mais fé do que todos vocês, inclusive todos os apóstolos. Né? Se um romano tem mais fé, é melhor do que todos os apóstolos, por que o presidente Bolsonaro, que é um homem falho no que diz respeito à fé, não pode ser melhor do que todos nós? E ele é. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho. Está aqui. Se vocês quiserem, só mandar uma mensagem para a Vanessa, e aí eu vou pedir para os amigos que ganharam depois as canequinhas, tirarem uma foto para mostrar aqui que foram sorteados. Mas ao invés de a gente sortear 3 canequinhas, aí, os prêmios aqui, eu vou fazer as canequinhas mais baratinhas, mais baratas, bem bacana, vai ficar igual. E aí a gente sorteia 20, 30 canequinhas, aí todo mundo ganha, e vocês mandam e eu mostro as fotos aqui, tá bom? E vocês concorrem, um abraço, eu fico aguardando vocês aqui virem me dar um abraço aqui em casa. Obrigado por tudo. Pessoal, então tem aqui a nossa brincadeira, o nosso sorteio do abraço, tem o meu Pix, e tem aqui, me permitam então, já falei até agora, né? Se vocês acham que essa aula vale alguma coisa, contribuam da forma que vocês puderem nas nossas contas, tá bom? Tá aqui o Banco do Brasil, tá o Banco do Brasil, nossas contas todas aqui, Bradesco, Caixa, Itaú, né? Banco do Demônio, que mais? E Santander, também, banco esquerdista, né? E fazer o quê? Aí esses dias um amigo falou assim, não, mas você tá tudo certo, você é maravilhoso, mas você tá errado que você deve abandonar esses bancos e fazer o quê? Bitcoin. As pessoas mandar Bitcoin para você. Falei, rapaz, as pessoas aqui do meu canal, elas não sabem nem pegar o celular e fazer uma ligação. As pessoas não sabem me mandar uma mensagem pelo Zap. Né? Eu não sei fazer Pix, é a Vanessa que fala, parece que a gente casa, né? É ela que faz. Eu não sei fazer nem Pix e nem quero aprender, não quero nem ouvir falar. E os meus alunos são assim. Então, imagina que...
Eu não sei tirar nem saldo no banco direito. Isso mesmo. Imagina que eu vou lá apertar botão em caixa eletrônico. Eu não recebo salário do Santander, de banco nenhum para apertar botão lá, não. Eu não faço isso, eu me recuso. Eu vou lá no gerente e falo, eu quero tirar o extrato. Aí o gerente levanta da mesa, vai lá comigo na máquina e eu falo, mexe aí para mim. Mas você não sabe? Eu falei, eu sei sim, mas eu não mexo. Eu não sou funcionário, de que eles me pagaram o salário? Aí, meu filho, eu fico lá o dia inteiro no banco, né? E esse negócio de Bitcoin, cuidado. O negócio é muito bom, muito legal, dá para ganhar dinheiro, muita gente já ganhou, enriqueceu com isso. Mas isso, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a solução para o mundo. Isso é uma forma de controle, eles vão controlar, e o dia que isso tiver todo mundo achando que tá bem pra caramba, eles vão cortar a torneirinha, fechar a torneirinha e vão dizer assim, não tem internet. Não tem internet no mundo inteiro. Tenta pegar o seu Bitcoin agora. É isso que vai acontecer, tá bom? Estou falando que é ruim? Claro que não. Muito bom, mas não botem todos os ovos na mesma cesta, né? Que essa expressão é um negócio. Tá bom? Então aqui nosso Pix. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês todos. Vídeos diários. Então, para quem queria vídeo diário, vai ter vídeo diário, aulas aí diárias. Nossas aulas não vão atrair um monte de gente, porque ninguém quer assistir uma aula de verdade. Não, o vídeo é longo, mas 3 horas ouvindo conversa mole e piadinha da mulher do vôlei com o Fiuza, com o Augusto, 3 horas dura o programa, aí pode. Né? Quem larga lá fica ouvindo aquela lenga-lenga, não aprende porcaria nenhuma, ou fica ouvindo a fofoca, aquela massagem no ego, né? Fica assim, né? Ai, como eu gosto de ouvir falar do mal do cachaceiro, do cabeça de pinto, do faraó brasileiro, né? Ai, como eu adoro, né? E fica assim. Isso aí não vai mudar nunca o país, né? E ficam aprendendo isso, que o Brasil é democracia, que aqui tem um monte de partido político, que tem partido de direita, né? Que o Trump não é bom, que o Bolsonaro não é bom, que deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, e blá, blá, blá. Não é isso? Então não é porque Deus não faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, que Deus não é bom. É porque ele sabe o momento certo de fazer. Então se o presidente Bolsonaro não fez, não é porque ele não é bom. É porque é muito difícil fazer. Então, quando a gente está à frente de uma coisa assim, que nem eu estive a minha vida inteira, são 35 anos no agronegócio, né, como executivo, em todos os cargos, a gente sabe a dificuldade que é. Então, não é porque você não conseguiu fazer que você simplesmente vai abandonar o barco, né? E não é assim. A gente não consegue ali, consegue no outro e vai devagarinho até conseguir, tá bom? Isso é muito feio, é muito feio. Se a gente mimada, mau caráter, gente que não tem firmeza de caráter que faz isso. O cara não é bom, não fez o que eu queria, bateu o pezinho e o Bolsonaro é uma droga agora. Obrigado, Deus abençoe vocês, espero que a aula tenha sido útil. Então colaborem no nosso Pix para a gente manter o nosso trabalho. E está muito difícil, vocês estão vendo aqui a quantidade de, deixa eu pôr aqui para vocês de novo, a quantidade de número que a gente vendeu. Isso aqui é o que vale. 3 ou 4 pessoas que compraram acharam que a gente merece continuar o nosso trabalho aqui. O canal não tem comercial, é uma aula sem comercial, não tem monetização. Então, se a direita não entender que tem que financiar, né, a direita de verdade, nós não vamos mudar nunca esse país. Grande abraço, fiquem em Deus, salve Maria, e Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho, pessoal.